Oi, pessoal, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo na comunicação política e como ela mudou, né, radicalmente com o digital. A gente parte aqui das ideias do livro A Culpa é da Comunicação, do Jankiel Zeni Papini. Exato. E o livro já começa com uma pergunta bem direta, né? Sim, por que quando algo dá errado na política, a culpa parece que cai sempre, ou quase sempre, no colo da comunicação? Vamos tentar desvendar isso hoje? É uma ótima provocação. E a nossa missão aqui, acho que é entender essa virada de chave. Quer dizer, como a comunicação deixou de ser só um acessório, sabe? Uhum. E virou o próprio campo de batalha, o palco principal da política. Ainda mais com as redes sociais dominando tudo. É fascinante ver essa mudança de papel. Totalmente. Dá para sentir essa mudança, né? Antes, a comunicação política era, sei lá, mais controlada, comunicado oficial, campanha eleitoral que aparecia e sumia. Exato, eventos pontuais. Hoje não. É tudo descentralizado o tempo todo, muito mais complexo e barulhento também, né? Muito barulho. Muito. E se a gente lembra daquele velho paradigma, Sim, vamos falar um pouco disso. era basicamente assessoria de imprensa, né? Controlar a mensagem, as campanhas apareciam, depois sumiam, falar com a cidade, como você disse. Era dar entrevista na rádio local, no máximo, Exato, uma comunicação bem unilateral. e hoje O contraste é enorme. gritante. A política foi para onde? Para as redes. Facebook, Instagram, agora TikTok. Só que muitas vezes parece que foi sem um plano, sem estratégia direito. Tipo, só transportar o palanque antigo para o digital. Quase isso. E aí a autoridade da mensagem, aquela coisa formal, se perdeu, né? Todo mundo fala, todo mundo opina, e a relevância não vem mais só do cargo. No mesmo, vem da presença digital, da capacidade de engajar, de, de estar ali, né? E é aí que a coisa fica mais interessante ainda, eu acho. Os bastidores digitais que o livro menciona. Ah, isso é fundamental. Tipo, a força dos grupos de WhatsApp. O autor chama até de Parlamento Invisível do Brasil. É forte E o isso. TikTok, com aquela linguagem própria, misturando humor, política, entretenimento. O jogo não é só o que a gente vê no feed público, né? Tem muita coisa acontecendo por baixo dos panos. Muita coisa. E isso leva a uma consequência que o autor bate muito na tecla. Não existe vácuo de comunicação. Importante isso. Se um político, um governo, sei lá, decide ficar quieto, esse espaço vai ser ocupado. Pode ter certeza. Pelos adversários, por boatos. Exato. Ou por interpretações de todo tipo. O silêncio, hoje, na política digital, ele não é neutro. Ele tem um peso. Faz todo sentido. E isso conecta com outra ideia, né? Que ter um mandato não é só entregar obra, resultado. Não basta mais. É preciso construir uma presença, uma percepção. Aquela ideia de trabalhar muito em silêncio talvez já não funcione tão bem. Pois é. Se a comunicação não consegue mostrar, traduzir, dar significado a esse trabalho, ele pode se perder. Então precisa de método, estratégia. Justamente. É o que o livro chama de marketing político estratégico. Mais engenharia, sabe? Menos só inspiração ou improviso. Entendi, mas planejamento. Isso. Precisa de análise, de uma narrativa clara, um posicionamento digital que seja consistente. Política hoje bom, virou produção de conteúdo também. E disputa de significado. Não só de informação pura e simples. Não. A narrativa é que organiza como as pessoas vão perceber tudo isso. Então, voltando à pergunta inicial do livro. A comunicação é vilã ou salvadora? Qual a conclusão? Olha, acho que a visão que fica é que ela não faz milagre sozinha. Nem é a única culpada pelos problemas. Certo. Ela funciona mais como uma lente de aumento. Se o projeto político é bom, coerente, organizado, a comunicação amplifica isso. E se for o contrário? Vazio, confuso? Amplifica também. O problema maior talvez seja a própria política, a estrutura política que ainda não se adaptou totalmente a essa nova realidade da comunicação. A dificuldade de adaptação estratégica da política em si. Exatamente. A culpa, se é que existe uma, talvez seja mais dessa falta de adaptação. Bom, então, para a gente amarrar nossa análise, a comunicação política hoje é central, não é mais acessório. É fundamento, estratégica, constante, acontecendo em muitos lugares ao mesmo tempo, visíveis e invisíveis. E o que isso significa na prática, então?
Significa, como o livro aponta, que a mudança não é só contratar gente boa para a comunicação. É mais fundo. Uma mudança de cultura política. Isso. Uma cultura mais organizada, mais atenta ao que está sendo dito, ouvido e, claro, muito mais estratégica no digital. Fica então a provocação final, né, para a gente continuar pensando como essa transformação toda na comunicação muda o jeito como a sociedade acompanha a política, como participa. E o que se espera, né? O que se espera de quem está na política hoje, nesse cenário completamente novo? Exato. Como a própria cidadania se reconfigura com tudo isso. É a grande questão em aberto, sem dúvida. Bom, por hoje é isso. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Até a próxima. Até lá.